E aí, nação Odoo, tudo bem? Meu nome é Gabriel Faria, eu sou analista de sistemas de negócios na Odoo, aqui no escritório do Brasil, em Curitiba. E o propósito desse vídeo hoje, que eu estou trazendo para vocês, é para mostrar como criar sua primeira base de dados, né? E como copiar até mesmo essa base de dados para criar uma de teste. Algumas outras funcionalidades padrão também da Odoo, que estão presentes em muitas telas, algumas funcionalidades que são introdutórias. Então, é trazer um pouco mais você que é um usuário novo ou ainda não é um usuário da Odoo, a ficar um pouco mais familiar com a ferramenta, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em como a gente começa criando a nossa base de dados. Certo, pessoal? Então, para começar com a criação da nossa base de dados, tá? Um procedimento bem simples, demora coisa de 10 minutos. São 5 passos que vai começar com você entrando no seu navegador, em qualquer um desses dois links, né? Então, seja o odoo.com/trial ou /start, os dois vão levar para o mesmo lugar, tá? O segundo passo é você escolher quais aplicativos você quer que iniciem já instalados na sua base de dados, né? Os outros podem ser instalados a qualquer momento também, então não é tão importante aqui essa parte. Seleciona aqueles aplicativos padrão e tá de boa. O terceiro passo é você inserir os dados cadastrais básicos ali para você criar a sua base de dados, né? Então, seu nome, telefone, e-mail, o nome da sua empresa, né? Se você estiver criando a sua base em nome de alguma empresa. Por fim, você vai aguardar alguns minutinhos também, tá? Enquanto a Odoo trabalha ali por trás criando a base de dados. E, por fim, vai ativar essa base de dados se você não quer que ela expire em 3 horas, né? Se você quer que ela seja uma base de teste aí para durar 15 dias, ou se você já possui uma assinatura, você já consegue vincular a sua assinatura àquela base de dados e aí ela fica durando enquanto durar a sua assinatura, beleza? Então, é basicamente isso, é um procedimento bem simples e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso agora. Então, como eu mencionei, pessoal, vamos começar aqui a criação da base de dados com o odoo.com/trial. Então, quando eu entro nesse link, eu vou cair nessa janelinha que ela vai me perguntar o passo 2. Quais aplicativos eu quero que já estejam instalados na minha base de dados, tá? Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, o CRM, vendas, projetos, compra, inventário. Beleza? Vou clicar aqui do ladinho no botão de continue. E aí eu vou cair nessa tela onde eu preciso inserir os meus dados cadastrais, né? Então, como eu falei, o meu nome e sobrenome, o meu e-mail, que aqui eu vou utilizar o e-mail de teste, mas é bem importante que vocês utilizem o e-mail real de vocês, porque é o e-mail que vai ser utilizado para ativar a base de dados. Beleza? Por fim, o nome da sua empresa. Então, eu vou só utilizar aqui meu primeiro nome, e aí reparem que ele utiliza o seu nome para ser, o nome da sua empresa, perdão, para ser o nome da sua URL, né? E isso pode ser editado clicando aqui nesse lapisinho. Então, se o nome da minha empresa é Gabriel e eu quero que na URL seja Gabriel-company, eu consigo inserir aqui e editar mesmo assim, tá? Mas por padrão ele sempre vai pegar o nome da sua empresa. Depois o meu número de telefone, coloco aqui de qual país eu quero que seja criada essa base de dados, né? E isso é bem importante também, porque a Odoo já vai fazer algumas configurações padrão baseadas na sua localização. Quantos funcionários você teria nessa empresa? E aqui eu vou dizer que eu sou um estudante, porque eu estou fazendo esse vídeo só para fins educativos, né? Cliquei no Comece Agora. Ele vai demorar alguns minutinhos, como eu mencionei, e aí já ele vai abrir na tela principal da sua base de dados, beleza? Legal, pessoal. Então, o Odoo já fez a criação da base de dados. Vocês viram que é bem rapidinho de criar. E agora a gente já tem acesso a essa base de dados, né? E ao menu principal que tem essa cara aqui na Odoo, né? Ele é muito semelhante a um smartphone, né? Onde você tem vários aplicativos aqui. Inclusive, já falando da primeira funcionalidade, a gente consegue arrastar esses ícones aqui dentro, tá? Então, por exemplo, se eu utilizo muito o aplicativo de inventário, eu posso colocar ele aqui no início, que aí toda vez que eu entrar na minha base de dados, ele já vai estar aqui como primeiro aplicativo, já fica bem fácil de eu utilizar, tá? A segunda questão é que os outros aplicativos que você não selecionou naquela telinha e outros muitos mais, você consegue entrar aqui em aplicativos e ir dando uma olhada aqui no que você quer instalar. Então tem várias opções aqui dentro e você pode ir instalando e agregando na sua base de dados mais funcionalidades, né? Lembrando que os aplicativos que são instalados, eles vão ter as suas funcionalidades padrão e também vão interferir nas funcionalidades de outros aplicativos, né?
Então, a partir do momento, por exemplo, que eu tenho vendas com inventário, ele já muda o aplicativo de vendas e por aí vai, né? A Odoo é um ERP que ele é muito construído com essas ligações entre aplicativos, né? Porque, afinal de contas, ele simula o dia a dia da sua empresa, né? Então, os setores também se comunicam, assim como os aplicativos, beleza? Lembrando que ele já mandou para a gente aqui uma notificação de que essa base de dados vai expirar dentro de 3 horas, né? Então, eu não fiz a ativação da base de dados, então ela vai expirar dentro de 3 horas porque eu só estou utilizando ela para gravar esse vídeo mesmo, beleza? A próxima dica, pessoal, também envolve aqui o menu principal e essa dica é a nossa barra de pesquisa, tá? Então, como vocês podem ver, né, a Odoo possui muitos aplicativos, muitos menus, muitas funcionalidades, então tem momentos em que você vai ficar perdido ou simplesmente demoraria muito tempo para você ir clicando e entrando em cada menu, né? Então, a gente tem uma barra de pesquisa interna aqui que está oculta nesse menu principal, mas se, por exemplo, eu jogo aqui contatos, ele já pesquisa para mim o aplicativo de contatos, né? Ou se, por exemplo, eu digito produtos, ele vai jogar para mim todos os menus onde eu consigo encontrar o menu de produtos, né? Então, vendas, produtos, produtos, né? Ou compra, produtos, produtos, né? Então, são caminhos diferentes que vão me levar para a mesma aba, né? Então, pesquisando com essa aba de pesquisa aqui, fica bem rápido da gente utilizar o Odoo, né? Novamente, não precisa clicar em nada, não precisa arrastar o mouse para lugar nenhum, só você estar aqui na tela e digitar, por exemplo, usuários, e eu já consigo abrir aqui os usuários dessa base de dados, por exemplo, tá? Então, é bem simples e é uma barra de pesquisa muito, muito útil, tá? A outra barra de pesquisa que a gente possui, ela está dentro dos aplicativos, né? Então, quando eu entro aqui em contatos, por exemplo, eu vou ter uma barrinha de pesquisa aqui em cima e ela também tem uma funcionalidade muito interessante que são os filtros e agrupamentos, né? Então, quando eu clico aqui nessa setinha na lateral da barra de pesquisa, a interna, ele vai ter aqui os filtros e os agrupamentos e eu posso também fazer filtros e agrupamentos personalizados, né? Então, se eu quiser aqui, por exemplo, visualizar somente contatos que são empresas, né? Então, eu pego aqui e filtro por é uma empresa, é definido, adiciono esse filtro e aí ele já assumiu aqui o meu filtro de contato individual, né? Então, contatos basicamente eles podem ser ou empresas ou contatos individuais. Eu selecionei aqui um filtro personalizado pedindo para visualizar apenas as empresas, tá? Então, ele é bem rico nesse sentido porque você consegue fazer múltiplos filtros aqui dentro e visualizar os seus contatos, os seus produtos, enfim, qualquer informação de maneira bem personalizada também. Outra questão é que cada informação, né, cada tela aqui na Odoo, você vai poder visualizar de diversas formas de visualização diferentes. Então, aqui os contatos eu estou visualizando em forma de Kanban, eu posso também visualizar em forma de lista, ou também tem uma funcionalidade de visualizar isso em forma de mapa. Então, ele vai demorar aqui algum tempinho para carregar para mim e já mostra a localização dos contatos que eu tenho salvo aqui na base de dados, né? Como só tem um, ele só tem um pontinho aqui no mapa, né? Ou uma visualização por atividades também. Então, se eu criar atividades relacionadas a esses contatos, elas vão aparecer aqui nesse outro formato de visualização, né? Então, esse é um comportamento muito comum na Odoo. Várias páginas vão ter essa mesma funcionalidade, né? Tanto das visualizações quanto da barra de pesquisa interna, os filtros, etc. Então, é bem útil você aprender a dominar essas ferramentas aqui, porque vai te permitir realizar diversas análises e diversas abordagens diferentes, beleza? E era isso, pessoal. O intuito desse vídeo era ser um vídeo bem curto, introdutório, mas agora você já sabe criar sua base de dados e navegar na Odoo, então tenta fazer aí você de casa. Você vai ver que é bem simples de fazer, é uma ferramenta muito útil, muito fácil de se guiar dentro dela também. Vai adicionando novos aplicativos, testando funcionalidades, e a gente aqui da Odoo vai cada vez produzir mais vídeos e trazer mais novidades aqui em português para o canal da Odoo e para a localização brasileira, beleza? Então, até já!